Ei, antes de mais nada, deixa eu te avisar. A história de hoje é daquelas que fazem a gente questionar se a curiosidade é mesmo uma bênção, ou só uma maldição disfarçada de inteligência. Sabe quando você imagina que, se tivesse vivido na Idade Média, seria um desses intelectuais revolucionários, escrevendo tratados iluminados à luz de velas, debatendo filosofia e mudando o mundo? Pois é. Na prática, você provavelmente teria virado cinzas antes de terminar o prefácio. Naquela época, saber demais era um crime. Livros eram queimados, pensamentos eram proibidos, e o simples ato de fazer a pergunta errada podia te levar direto para a fogueira. Cortesia da Inquisição, uma instituição que não tinha o menor senso de humor. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta de mergulhar nessas histórias que cheiram a mistério e fumaça de velas antigas. E já que estamos falando de pecados, comenta aí. Qual seria o crime intelectual pelo qual você seria julgado naquela época? Agora apague as luzes, respire fundo e se prepare. Vamos caminhar devagar, como quem entra em um sonho antigo. Você está em uma cidade espanhola, ano de 1248. As ruas são de pedra e o ar cheira a fumaça de fogueiras, não as de cozinhar, mas as de punir. Os sinos das igrejas tocam, e cada badalada é um lembrete de que a fé tem preço, e a dúvida, um destino. Ao passar por um muro, você vê um mural pintado à mão, um homem com a língua arrancada. A punição por ter blasfemado ao dizer que o sol não girava ao redor da terra. Ironia cruel. Séculos depois, isso se tornaria um fato incontestável. Mas naquele tempo, a terra era o centro de tudo, e o homem, apenas o brinquedo dos deuses. O cheiro de cera e couro velho invade o ar. Dentro das tavernas, as vozes são baixas. Até as risadas soam abafadas, como se o medo tivesse aprendido a sussurrar junto com o vinho. O silêncio virou uma moeda preciosa. E a ignorância, uma forma de sobrevivência. Mas nem todos conseguiam se calar. Havia os que preferiam queimar o corpo a apagar a mente. Chamavam-nos de feiticeiros, magos, hereges, ou, o termo mais perigoso de todos, estudiosos. Correm histórias sobre homens que falam com as estrelas, que fazem o ferro flutuar e o fogo mudar de cor. Coisas ditas em segredo, entre monges e camponeses, sobre pessoas que descobriram maneiras de enganar a igreja. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, não havia nada de demoníaco nisso, só matemática, química e coragem demais. Em um canto escuro, um velho monge limpa a pena de escrever num pano sujo. Ele te encara, como quem mede o peso do teu silêncio. Você acredita que o saber vem de Deus? Ele pergunta. Você hesita. Ele sorri, como quem sabe a resposta. Então o segredo está seguro. É assim que começa a sua jornada entre aqueles que ousaram desafiar o dogma. Homens que acreditavam que entender o mundo era um ato de fé, não de heresia. E o primeiro passo para enganar a igreja era quase poético, fingir ser mais santo que os próprios padres. Eles se infiltravam nas missas, confessavam pecados falsos, recitavam versículos com a entonação exata. Cada gesto, cada palavra, era uma máscara. Por trás dos mantos e crucifixos, olhos atentos e mentes afiadas trabalhavam em silêncio. Você descobre que muitos dos milagres medievais, cruzes que brilhavam no escuro, água que fervia sozinha, não passavam de experimentos rudimentares. Fósforo raspado, salitre, calor químico. Pequenas faíscas de ciência escondidas sob o véu da fé. A grande ironia. Num mundo onde tudo era visto pelos olhos da religião, o verdadeiro pecado era ver demais. E é aí que a sua história realmente começa, quando o conhecimento deixa de ser uma bênção e passa a ser uma ameaça. O frio da pedra sob os pés. O eco distante de um coro em latim. O cheiro de incenso misturado à sombra das colunas. E lá, no fundo da igreja, entre os fiéis ajoelhados, há um grupo que não está rezando, está estudando. São os primeiros a desafiar o sagrado com o profano da razão. Os primeiros feiticeiros que ousaram enganar a igreja. E, de alguma forma, você acabou de ser convidado a se juntar a eles. Você sente o frio do chão de pedra subir pelos tornozelos, como se a própria terra tentasse te lembrar onde está, embaixo da igreja, o coração do poder espiritual e político do mundo medieval. O som dos cânticos ecoa pelos corredores estreitos, e cada voz parece uma corda esticada demais, prestes a arrebentar. Os monges seguem em fila, túnicas pesadas arrastando poeira, e o cheiro de incenso cobre o ar como uma névoa dourada.
Mas há algo estranho na maneira como alguns deles se movem. Um olhar rápido demais. Um leve desvio de passos. Um silêncio que não combina com oração, mas com cálculo. Você percebe que os verdadeiros feiticeiros da época não usavam capas coloridas ou cajados, usavam crucifixos e rosários. E suas varinhas mágicas eram penas e pergaminhos. À noite, quando o mosteiro adormece, as tochas tremulam e revelam outra face do lugar. Portas secretas escondidas atrás de tapeçarias, túneis que levam a câmaras frias onde velas queimam até o fim, e mesas cobertas de objetos que jamais deveriam existir ali. Frascos com líquidos brilhantes. Ossos polidos. Lentes de vidro que ampliam até o pó. Um livro sem nome, escrito num idioma que nem o abade reconheceria. Você observa, em silêncio, enquanto um grupo de monges acende pequenas lamparinas, formando um círculo ao redor de uma mesa de pedra. Um deles, o mais velho, segura um frasco com líquido azulado e o derrama sobre uma tigela de cobre. O cheiro é forte, quase metálico. O líquido borbulha, fumaça se ergue, e por um instante parece que o ar inteiro vibra. Um jovem monge sussurra, nervoso. E se nos pegarem? O mais velho apenas responde, sem levantar os olhos. Então diremos que é um milagre. E é exatamente assim que eles sobrevivem. Usando o medo da igreja contra ela mesma. Cada descoberta é disfarçada de sinal divino. Cada experimento, um mistério da fé. Você observa fascinado. No século XIII, entender como o fogo muda de cor era o mesmo que conversar com o diabo. E, ainda assim, eles continuavam. Entre eles havia estudiosos de todas as partes, um alquimista árabe exilado, um monge que copiava textos gregos proibidos, um boticário que dizia ter visto a alma sob o microscópio da luz. Todos reunidos pelo mesmo propósito, preservar o conhecimento que a igreja tentava apagar. Um deles desenha no chão um símbolo geométrico e começa a recitar um trecho em latim. O som é hipnótico, e você percebe, aquilo não é magia. É matemática. Mas na Idade Média, não havia diferença. A cada noite, eles anotam descobertas em códigos secretos, símbolos trocados, letras invertidas, versos cifrados. O saber circulava como pecado, escondido, murmurado, passado de mão em mão entre as sombras. Um dos pergaminhos fala de fogo que nasce sem chama. Você reconhece a descrição da pólvora, que só muito tempo depois mudaria a história da guerra. Outro menciona espelhos que fazem o sol queimar pedra, uma referência ao mito das armas de Arquimedes. A curiosidade deles era perigosa. Não porque ameaçava Deus, mas porque ameaçava o monopólio da igreja sobre o que podia ou não ser considerado verdade. E é impossível não sorrir com a ironia. Muitos dos que foram queimados por bruxaria estavam, na verdade, construindo as bases da ciência moderna. Mas naquela noite em especial, algo acontece. Você sente o ar mudar. Um dos monges se aproxima com um pergaminho novo, recém-trazido de Alexandria. Ele diz ter sido escrito por mãos hereges, mas que contém algo capaz de transformar chumbo em ouro. Os olhos do grupo brilham. Não por ganância, mas por fascínio. O ouro, para eles, não era riqueza, era perfeição. A substância divina. O metal da pureza. Eles acreditavam que, ao alcançar a perfeição do ouro, o homem poderia se aproximar de Deus sem precisar da igreja. Essa ideia, por si só, já era uma sentença de morte. Então o mais velho fecha o pergaminho, apaga as velas e sussurra. Ninguém deve saber. Você sente o coração bater mais rápido. A chama se apaga, e a sala mergulha em escuridão. A fumaça do incenso parece formar desenhos no ar, como se o próprio segredo tivesse corpo. Ali, sob o teto de pedra, nasce uma promessa silenciosa: guardar o conhecimento custe o que custar. Do lado de fora, os sinos tocam a primeira missa da manhã. Os monges se dispersam, trocam as expressões de curiosidade por rostos serenos. Quando o abade passa, todos parecem santos novamente. Mas você sabe. Agora você viu. Sob aquelas túnicas, batem corações de feiticeiros, e eles acabaram de te aceitar como um dos seus. Você acorda antes do sol. O frio corta o ar e o som distante do sino ecoa pelo mosteiro como um lembrete de que o tempo, ali, pertence a Deus, ou pelo menos, deveria. Você se levanta, veste a túnica áspera e segue o fluxo dos monges até o refeitório. O cheiro de pão velho e mingau de cevada se mistura ao de velas apagadas,
criando uma espécie de perfume monástico de resignação. Mas há algo diferente naquela manhã. Um olhar trocado entre dois irmãos, uma tensão discreta que nem o silêncio consegue esconder. O abade, de semblante severo, faz o sinal da cruz mais devagar do que o normal. É como se estivesse tentando abençoar o ar, e não as pessoas. Você percebe, alguém falou demais. Durante a refeição, os olhares se cruzam em silêncio. O medo é um idioma antigo e universal. Quando o sino final toca, todos se levantam, mas um monge de aparência frágil, o jovem aprendiz que questionara o mais velho na noite anterior, é chamado à parte. Você o vê desaparecer atrás de uma porta estreita, o tipo de porta que só se abre para dentro. O resto do dia segue num ritmo quase teatral. Orações longas, cópias de manuscritos, e a mesma sensação constante de vigilância. A igreja era uma mãe amorosa na aparência, mas com mãos capazes de esmagar um homem com o peso da fé. À noite, quando os cânticos cessam e a lua sobe sobre as colinas, você retorna à cripta secreta. Só que dessa vez, há menos gente. O jovem aprendiz não voltou. Você percebe a genialidade sombria disso. Aqueles homens haviam aprendido a usar a própria retórica da igreja contra ela. Falavam de milagres quando queriam dizer experimentos, de visões quando observavam fenômenos, de anjos quando estudavam anatomia. E para não despertar suspeitas, até as descobertas mais ousadas eram registradas em cânticos e parábolas. Por exemplo, a descrição da circulação do sangue aparecia em um hino sobre rios invisíveis que correm dentro do corpo humano. Poético o suficiente para enganar bispos, mas científico demais para ser coincidência. Você se pergunta como é possível viver assim, equilibrando fé e medo, luz e sombra, razão e heresia. E a resposta vem simples, num sussurro. Porque o preço da ignorância é pior que a fogueira. Você entende. A transformação que eles buscavam era interior. O ouro era apenas metáfora. Mas enquanto ele fala, um som distante corta o silêncio. Passos no corredor. Velas são apagadas às pressas. Frascos escondidos sob mantos. O livro, enfiado numa fenda da parede. A porta se abre, e o abade entra. Aquela noite marca o início do fim. Mas também, o começo da lenda. Nos meses seguintes, os feiticeiros da fé se tornam fantasmas dentro do mosteiro. Só se comunicam por símbolos desenhados nas margens dos manuscritos. Um traço torto aqui, uma letra faltando ali. A rebelião silenciosa continua, disfarçada nas orações. E mesmo quando um deles desaparece, levado pela Inquisição, ou por medo, o trabalho não para. Porque o conhecimento, diferente do corpo, não morre com a chama. Enquanto você apaga a última vela e sente o frio do chão te lembrar que ainda está vivo, uma certeza cresce dentro de você. Um dia, muito depois de todos ali virarem pó, o mundo chamará isso de ciência. Mas por enquanto, é apenas feitiçaria. Você acorda com o som dos sinos, mas o toque é diferente, lento, arrastado, como se o ferro também estivesse de luto. O frio da manhã parece mais pesado, e o mosteiro inteiro carrega uma tensão invisível. As vozes que ecoam pelos corredores estão baixas demais, cuidadosas demais. Quando você chega ao refeitório, percebe que uma das mesas está vazia. O monge jovem, o aprendiz que sumira, não voltou. Ninguém fala sobre isso, mas a ausência dele pesa como um corpo invisível sentado à mesa. Você sente o olhar do abade cruzar a sala como uma lâmina fria, e entende que o medo ali é mais nutritivo do que o pão. O abade se aproxima. Dizem que você tem boa caligrafia, comenta, com um sorriso discreto demais para ser sincero. Quero que copie este texto. Ele coloca diante de você um pergaminho aberto. Reconhece de imediato o traço, as curvas dos símbolos. É um fragmento do livro alquímico. Só que o abade não parece saber disso. Ou finge não saber. Você sente o coração bater rápido. Se ele estiver testando você, qualquer erro, qualquer hesitação, pode te entregar. Então você escreve. Copia cada linha, cada curva, com uma calma que não sente. Enquanto isso, percebe outros monges observando de canto. Uns parecem curiosos. Outros, com medo. Um em especial, o mais velho, o mentor do grupo, mantém os olhos fixos em você, como se tentasse transmitir coragem sem dizer nada. Horas se passam. A tinta seca devagar. O abade volta, examina o pergaminho e sorri. Perfeito, diz ele.
A devoção se revela nos detalhes. Nos dias seguintes, o mosteiro se transforma num teatro. Os monges ensaiam orações falsas, queimam ervas para esconder o cheiro das substâncias e penduram símbolos religiosos nas paredes da cripta. Tudo precisa parecer santo. E de certa forma, é. Porque enganar a igreja, ali, é um ato de fé. Fé na mente humana, fé na busca pela verdade, mesmo que essa verdade precise vestir o hábito da mentira. Na véspera da chegada do inquisidor, você ajuda a limpar a cripta. O velho monge pede que você esconda o pergaminho principal, aquele com o círculo e o sol. Ele o enrola em um pano, sopra a vela e diz: se nos levarem, que levem o corpo. Mas o saber, nunca. Você o observa selar o pergaminho dentro de uma cavidade no altar. Depois, ele se ajoelha e reza, não por perdão, mas por tempo. Naquela noite, ninguém dorme. O vento sopra pelas frestas das janelas, o som dos sinos parece mais distante, e você sente o coração bater devagar, pesado. Quando finalmente fecha os olhos, a imagem do abade sorrindo volta à mente. Um sorriso calmo demais, calculado demais. E antes de o sono te vencer, uma ideia cruel se forma. Talvez o inquisidor já esteja dentro do mosteiro. A estrada se estende como uma cicatriz pela paisagem. As pedras gastas guardam séculos de passos, monges, soldados, fugitivos, talvez até feiticeiros como você. O frio da manhã ainda não cedeu, e o vento traz um cheiro de cinzas que parece perseguir você. Você anda sem olhar para trás. Mas sabe, o que quer que tenha acontecido no mosteiro, não acabou. Há um peso no ar, uma vibração quase elétrica, como se o mundo tivesse mudado de tom, sutilmente. Atravessa um campo onde as flores estão secas, e os corvos parecem mais atentos do que deveriam. Um deles o segue por longos minutos, pousando de árvore em árvore, como se quisesse observar ou escoltar. A cada passo, o pergaminho roça o peito, quente demais para o frio que faz. Você sente que ele pulsa. Respira. Talvez ainda esteja vivo. Quando o sol começa a subir, você avista uma vila ao longe, pequenas casas de madeira e fumaça saindo das chaminés, cercadas por uma paliçada. A vida comum continua. Lavadeiras nos rios, ferreiros martelando ferro, crianças correndo na lama. E por um instante, você inveja a ignorância deles. Mas é claro que as pessoas notam você. Um homem com as roupas manchadas de cinza e o olhar de quem fugiu de algo que não devia ter visto não passa despercebido. Um camponês se aproxima, oferecendo pão e água. Você agradece, mas percebe o símbolo costurado no avental dele, uma cruz simples, mas virada de cabeça para baixo. Ele percebe o seu olhar e sorri. É um lembrete, diz, de que até os santos precisam ser desafiados. Há uma calma estranha no modo como ele fala. Uma serenidade perigosa. Você se senta com ele perto do fogo. O homem corta o pão com uma faca torta, e enquanto faz, fala de coisas que não deveria saber. Houve fogo nos montes, diz ele. Vimos de longe. Os sinos tocaram por 1 hora inteira. Alguns dizem que foi castigo divino. Outros, que alguém abriu o livro errado. Você finge não entender. Mas ele o encara, o sorriso desaparecendo. A pergunta é, continua, será que o livro escolheu quem o abriu? O silêncio que segue é pesado, quebrado apenas pelo estalar do fogo. Você se levanta, agradece o pão e segue viagem. Mas algo naquele homem o persegue. A forma como ele falava não era de quem ouviu rumores, era de quem sabia. À medida que o dia avança, as nuvens engrossam. Um vento cortante sopra do norte. A vila fica para trás, e o caminho se torna uma trilha cercada por árvores altas. As copas se inclinam, como se o bosque respirasse junto com você. Você sente que não está sozinho. Do nada, uma voz surge. Estranho caminho para um escriba. Você se vira. Um homem de manto escuro surge entre as árvores, o rosto parcialmente coberto. A mão dele segura um cajado de madeira nodosa, e o símbolo gravado na ponta é o mesmo do pergaminho que você carrega. Eu sabia que um de vocês escaparia, diz ele. A chama nunca morre completamente. Você o observa em silêncio, tentando entender se é aliado ou inimigo. Não tema, continua. Fomos nós que ensinamos o abade. Ele era um bom aluno, até esquecer porque começou a aprender. O homem estende a mão. Dê-me o pergaminho.
Ele não pertence mais a vocês. Você recua. E por um instante, o tempo parece se distorcer. As folhas param de balançar, o vento se cala. Há uma pressão invisível no ar, como se o bosque estivesse sendo observado de algum lugar que não existe. Você não entende, diz ele. O que estava selado no mosteiro não era um demônio, mas uma ideia. E ideias são impossíveis de matar. Ele dá um passo à frente, os olhos brilhando em dourado sob o capuz. Deixe-me cuidar disso antes que o mundo lembre o que pode fazer com a fé. Mas antes que possa reagir, algo se move atrás dele. Uma sombra, rápida, silenciosa. Um som seco corta o ar, e o homem cai, sem vida. Atrás dele, uma figura surge, uma mulher, o rosto coberto por véu de tecido translúcido. Você o ouviria, e morreria igual, diz ela, a voz calma como a de quem anuncia o tempo. Eles servem a fé. Nós, a lembrança. Ela limpa a lâmina curta e olha para você. O pergaminho. Está com você, não está? Você hesita. Mas ela sorri, um sorriso que mistura ternura e ameaça. Não se preocupe, diz. Não quero destruí-lo. Só quero que ele volte para casa. E onde é casa? Você pergunta. Ela aponta para o horizonte. Para onde tudo começou. Alexandria. Você a observa desaparecer entre as árvores, como se o bosque a engolisse. O vento volta, trazendo de novo o som do mundo. Você fica sozinho, o pergaminho pesando mais do que nunca. Você entende, então, que o fogo no mosteiro foi só o início, e que os feiticeiros que enganaram a igreja, talvez ainda estejam por aí. Talvez você seja um deles agora. Você caminha por horas, talvez dias. O tempo se dissolve como cera sob o sol. As árvores mudam de cor, o chão se transforma de pedra em areia, e o ar fica mais denso, mais pesado, como se o mundo inteiro estivesse se inclinando para observar seus passos. Alexandria. A palavra ecoa em sua mente como uma prece esquecida. O nome de uma cidade que já foi o coração do mundo, e agora é apenas um rumor entre monges e marinheiros. Quando o mar finalmente surge diante de você, é como ver o próprio tempo suspirar. Ondas azul escuras batem contra rochedos dourados, e o farol, ou o que restou dele, se ergue à distância, um esqueleto de pedra contra o céu violeta do entardecer. Você chega aos portões no momento em que o sol se esconde. Os guardas o observam com desconfiança, mas bastou mostrar o símbolo no pergaminho para que recuassem, silenciosos. Um deles até se benze, como se tivesse visto um presságio. Dentro dos muros, a cidade pulsa. É um labirinto de aromas, idiomas e segredos. O cheiro de incenso se mistura ao de peixe fresco, e cada esquina parece esconder uma história, ou uma armadilha. Você passa por escribas vendendo textos proibidos, por charlatões oferecendo elixires que curam a alma, e por um grupo de monges que discute o que é mais perigoso, a ignorância ou o conhecimento. No fundo, há algo poético nisso. Alexandria foi destruída tantas vezes que parece feita de esquecimento. Você segue até uma rua estreita, guiado apenas pela voz da mulher do véu, ainda ecoando em sua memória, para onde tudo começou. A rua termina diante de uma porta sem marca, feita de madeira escura e reforçada por faixas de cobre. Quando você toca, o metal vibra. Há algo vivo ali. A porta se abre sozinha, revelando um salão subterrâneo iluminado por lamparinas. Homens e mulheres trabalham em silêncio, copiando pergaminhos sobre mesas cobertas de pó. E, ao fundo, uma figura familiar, a mulher do véu. Você chegou, ela diz, sem levantar a cabeça. E trouxe o que restava da nossa fé. Você se aproxima lentamente. O ar aqui é diferente, mais denso, mais carregado de significado. Cada parede está coberta por inscrições antigas, nomes riscados, símbolos de ordens extintas. Ela se levanta. Sabe o que é isso que carrega? Pergunta, com uma calma cortante. Você balança a cabeça. É o Códice das Sombras. O livro que os primeiros monges queimaram para proteger o que não podiam controlar. Ela o observa com cuidado. A igreja acreditou que o destruiu. Nós apenas deixamos que acreditassem. Ela coloca o pergaminho sobre uma mesa de mármore. Ao desenrolá-lo, o ar vibra, e a luz das lamparinas se curva levemente. As letras parecem se mover, vivas. Cada palavra aqui é um feitiço, explica. Mas não como os homens entendem magia. Isso é ciência,
poesia, cálculo e fé misturados. Um conhecimento tão antigo que nem os faraós ousaram escrever inteiro. Você sente uma pontada de dúvida. E o que querem com isso agora? Ela suspira. Queremos lembrar. A igreja ensinou as pessoas a temer o invisível. Nós ensinamos a ouvir o que ele diz. Ela olha para você, o véu tremendo com o sopro do vento subterrâneo. E você, peregrino, quer continuar acreditando no medo? Ou quer aprender a controlá-lo? Há um silêncio entre vocês, longo e pesado. Você sabe que o caminho até aqui já o tornou cúmplice. Não há como voltar. Ela acena para que você se sente. Um jovem monge traz tinta escura e uma pena de corvo. Copie comigo, diz. Quem escreve, entende. Quem entende, transforma. A primeira palavra que você copia parece queimar na página. Não há fogo visível, mas sente o calor na pele. De repente, sons ecoam de cima, passos apressados, gritos abafados, o som metálico de espadas desembainhadas. A mulher suspira. Vieram rápido demais. Ela ergue o olhar. Parece que sua chegada não passou despercebida. Ela entrega o pergaminho original a você. Proteja-o, leve-o para o sul, além do deserto. Há um templo que ainda lembra quem somos. Antes que possa responder, as portas explodem. Homens com mantos brancos invadem o salão. Suas cruzes reluzem à luz das lamparinas, e o cheiro de óleo sagrado se espalha. Um deles grita: em nome da Santa Sé, ninguém sai vivo daqui. Você sente o chão tremer. Os pergaminhos voam, as lamparinas caem, e o salão se torna um inferno dourado. No meio do caos, a mulher a empurra para um túnel escondido. Vá! Grita. E lembre-se, o conhecimento nunca morre. Ele só muda de forma. Você corre. As pedras sob seus pés vibram com as explosões. Atrás de você, o rugido do fogo engole séculos de segredos. Mas o pergaminho, pulsando contra o seu peito, permanece intacto. E, pela primeira vez, você sente que ele está conduzindo você, e não o contrário. O túnel é estreito e parece se mover, como se o próprio solo respirasse. Você tropeça em pedras, escorrega em terra úmida e sente o ar ficar rarefeito. O som distante do fogo se apaga, substituído por um silêncio denso, o tipo de silêncio que parece observar você de volta. Lá em cima, Alexandria queima. O cheiro de fumaça chega até aqui, misturado com o de papiros queimados. Você imagina o salão sendo engolido pelas chamas, e o rosto da mulher do véu desaparecendo sob uma nuvem de cinzas douradas. Você continua, guiado apenas pela luz fraca do pergaminho. Ele pulsa, emitindo um brilho esverdeado que projeta sombras vivas nas paredes. Essas sombras parecem formar símbolos, como se o próprio códice quisesse ensinar algo enquanto protege. Quando o túnel finalmente termina, você se vê diante de um vasto campo aberto, coberto por areia e sob um céu cheio de estrelas. O vento é frio, mas carregado de vida, o deserto respira, murmura segredos antigos, e cada grão parece um fragmento de lembrança. Você anda. E anda. As horas se estendem. As estrelas giram, o pergaminho brilha com mais intensidade, e então você vê algo, uma estrutura de pedra erguida no horizonte. Não é uma pirâmide, nem um templo. É algo menor, mais sutil, quase escondido. Quando você se aproxima, percebe inscrições na entrada, letras gregas misturadas com símbolos egípcios. É uma fusão impossível, e ainda assim, harmoniosa. Lá dentro, há degraus que descem. A cada passo, o ar se torna mais fresco, e o som do vento desaparece. No fundo, uma sala redonda, iluminada apenas por pequenas tochas. E ali, no centro, um círculo de homens e mulheres vestidos de preto. Eles não se assustam com sua chegada. Na verdade, é como se já esperassem por você. Um deles, um velho de barba longa e olhos cor de âmbar, fala em voz baixa. Trouxe o que restava da verdade. Você ergue o pergaminho. Ele sorri, um sorriso que não chega aos olhos. Então o ciclo se repete. Você sente um desconforto. O modo como ele fala soa ensaiado, quase ritualístico. O que é esse ciclo? Você pergunta. O ciclo da lembrança. Ele responde. Sempre há um homem que tenta esconder o que é eterno, e sempre há outro que tenta revelá-lo. O grupo começa a entoar um cântico. As palavras são antigas, mas de alguma forma familiares.
A sala vibra. O pergaminho se aquece, e você sente o calor subir pelo braço. De repente, imagens preenchem sua mente: o fogo de Alexandria, o olhar da mulher do véu, a sombra dos inquisidores. E então algo mais, algo que não pertence a este tempo. Você vê monges medievais copiando textos em segredo, alquimistas queimando fórmulas sob luz de velas, e padres selando manuscritos sob altares. Tudo se repete. Século após século, a mesma dança entre fé e medo, poder e esquecimento. Quando você desperta, está ajoelhado. O velho observa você com curiosidade. Agora entende por que eles nos chamam de feiticeiros. Pergunta: por que é mais fácil temer o que não se pode controlar do que aceitar o que é verdadeiro? Ele toca o pergaminho e completa: isso aqui é mais do que palavras. É a memória do mundo. Você respira fundo, tentando absorver o que acabou de ouvir. Mas há algo errado. As sombras na parede começam a se mover sozinhas. O velho percebe e franze o senho. O códice está reagindo a você, murmura. Isso não é bom. Você olha para o pergaminho, as letras estão se reorganizando, mudando de forma, e então, no meio da página, surge uma nova linha que não estava lá antes. Aquele que tentar conter o infinito se tornará parte dele. Você sente um arrepio percorrer a espinha. O velho se afasta, como se tivesse visto um fantasma. Isso nunca aconteceu antes, ele diz, quase num sussurro. Talvez você não tenha vindo apenas como portador. Você pergunta o que isso significa, mas ninguém responde. O grupo se dispersa lentamente, deixando você sozinho com o códice. O fogo das tochas dança nas paredes. As sombras ganham formas, rostos, talvez. Alguns parecem sorrir. Você tenta sair, mas o corredor desapareceu. A sala agora é um labirinto de pedra viva, e o pergaminho em suas mãos lateja como um coração. Você percebe que, de alguma forma, cruzou o limite. Já não é apenas alguém fugindo da igreja. Agora, você é parte do que ela mais temia. O poder de lembrar. O poder de enganar o esquecimento. Você ainda segura o pergaminho. Ele pulsa como um coração vivo, e cada batida parece empurrar um som dentro da sua mente, algo entre um sussurro e uma lembrança. As paredes de pedra da câmara começam a se mover, lentas, como se o próprio local respirasse. Você tenta encontrar a saída, mas tudo ao redor parece mudar a cada passo. O fogo das tochas gira, as sombras se alongam, e de repente, o chão não é mais de pedra, mas de areia. Um vento frio sopra, trazendo o cheiro do Nilo, misturado com incenso queimado. Quando você abre os olhos, está novamente em Alexandria. Só que algo está diferente. O fogo não consome mais a cidade. As pessoas andam pelas ruas, sorrindo, negociando em mercados. Um homem vende rolos de papiro, uma mulher oferece tâmaras. É como se o passado tivesse sido reescrito. Você percebe que está revivendo uma lembrança que não é sua. O pergaminho brilha nas suas mãos, projetando imagens no ar, cenas antigas, ecos de um tempo perdido. Um jovem monge aparece diante de você, o mesmo que você viu morrer nas chamas da biblioteca. Ele está vivo agora, os olhos brilhando de fervor. A fé precisa de limites, ele diz, segurando um crucifixo de madeira. Mas o homem não sabe parar. Você tenta se aproximar, mas a cena muda outra vez. Agora você está dentro de uma cripta, onde monges copiam textos em segredo. As velas tremem, e o ar está cheio de fumaça. Um deles sussurra: se a igreja soubesse que traduzimos isso, estaríamos mortos antes do amanhecer. E você entende. Essas pessoas não eram inimigas da fé. Elas tentavam protegê-la da própria cegueira. Guardavam o que a igreja queria apagar, textos sobre astronomia, filosofia e o que chamavam de magia, mas que hoje você chamaria de ciência. Você toca o pergaminho e sente as vozes dessas pessoas ecoando. Uma mulher fala em grego. O conhecimento é a centelha dos deuses. Queimá-lo é apagar o próprio sol. Ela desaparece. Você percebe então o que o velho quis dizer sobre o ciclo da lembrança. Cada vez que o conhecimento era caçado, alguém o escondia. Cada vez que a igreja tentava apagá-lo, outro fazia renascer. E esse pergaminho era o fio que ligava tudo. Você sente o chão tremer sob seus pés. A visão começa a ruir, as paredes racham, o teto desaba, e você cai em um abismo de luz e sombra.
De repente, você está em uma sala escura. No centro, há um espelho coberto por um tecido vermelho. Você o puxa, e vê o próprio reflexo, só que envelhecido. Sua versão mais velha olha para você e diz calmamente: Você não entendeu ainda, não é? Você tenta responder, mas ele continua. Você não fugiu da igreja. Você foi enviado para lembrar o que ela tentou esquecer. A voz ecoa, e então o reflexo se desfaz. No lugar dele, aparece o símbolo do pergaminho, uma serpente mordendo o próprio rabo. Ouroboros. Símbolo do eterno retorno. Daquilo que nunca morre. Você entende. Enganar a igreja era apenas parte do jogo. Enganar a morte, essa era a verdadeira heresia. O som volta aos poucos. Você ouve vozes ao redor, sussurros, risadas distantes. A sala começa a se abrir, revelando monges, inquisidores, filósofos, feiticeiros, todos os rostos que você viu nas visões. Todos olhando para você. Um deles fala. O último homem que tentou enganar a morte acreditou que o tempo era uma prisão. Ele esqueceu que o tempo também é uma porta. Você sente o chão sumir sob seus pés, e de repente, está em uma vasta planície sob um céu vermelho. À distância, vê uma árvore solitária. Ela parece antiga, tão antiga que poderia ter testemunhado o nascimento do mundo. Você caminha até ela. No tronco, há inscrições idênticas às do pergaminho. Palavras sobre renascimento, lembrança e o poder de transcender. Você entende agora o que o pergaminho sempre quis. Ele não era uma arma, nem uma relíquia. Era um espelho. Um reflexo do que o homem é capaz de ser quando se recusa a esquecer. Quando chega à base da árvore, você nota uma fenda. Dentro dela, há uma pequena caixa de pedra. Você abre, esperando encontrar ouro, mas há apenas um pedaço de vidro polido. Nele, gravadas em letras minúsculas, estão as palavras: Tudo o que é lembrado vive para sempre. Você sente algo mudar em você, não fisicamente, mas como se sua mente se expandisse. O vento sopra, as folhas da árvore tremem, e o céu começa a clarear. O ciclo se completa. O passado se mistura ao presente, e a linha entre o que é real e o que é memória desaparece. Você olha para o horizonte e sente algo curioso: paz. Talvez a morte nunca tenha sido uma inimiga. Talvez ela seja apenas o guardiã da memória. E agora, por um instante, você tem a sensação de que ela sorri. A noite cai sobre o vilarejo como um manto de tinta. As janelas se apagam uma a uma, e você sente que há algo diferente no ar, um tipo de silêncio que parece pesar mais do que o normal. O vento, antes constante e murmurante, agora sopra em rajadas curtas, como se tivesse medo de atravessar as ruas. E você entende. Afinal, essa é a noite em que os feiticeiros prometem concluir seu grande ritual, aquele que, dizem, libertará o mundo da influência da igreja. Você anda lentamente pela estrada de terra que leva à capela abandonada. As pedras estão úmidas, o cheiro de terra e musgo mistura-se com o de fumaça distante. Dentro da sua cabeça, uma mistura estranha de medo e curiosidade se forma. É a mesma sensação de quando você está prestes a abrir um presente proibido. Parte de você quer saber, parte de você quer sair correndo. Lá dentro, o que antes fora um santuário é agora um templo profano. As velas queimam em candelabros enferrujados, mas a luz delas não é dourada, é azulada, quase fria, como se a chama tivesse sido alimentada por algo que não é cera. No altar, os feiticeiros vestem mantos que refletem o brilho metálico do ouro e da prata. Eles parecem tranquilos, como monges em oração, mas os símbolos desenhados ao redor deles contam outra história. Círculos entrelaçados, letras invertidas, pequenas marcas gravadas na pedra com o que parece ser ferro em brasa. Você observa escondido, atrás de uma coluna quebrada, o coração batendo rápido. Um dos homens ergue um frasco pequeno, de vidro escuro, lacrado com cera vermelha. Dentro, há um líquido espesso que parece se mover por vontade própria. Ele o segura com cuidado e começa a entoar palavras em uma língua que não pertence a nenhum livro da igreja. É um som gutural, hipnótico, quase como o barulho de algo sendo arrastado sob a terra. O ar muda de densidade. A luz das velas treme. E então, de repente, uma sombra se forma no teto. Não é a sombra deles, nem a sua. É uma forma ondulante, grande demais, como se o espaço tivesse sido dobrado. Você sente o chão vibrar sob seus pés, um eco baixo que ressoa no peito.
Por um instante, você jura ver olhos, não humanos, não de animal, fitando cada um dos homens ajoelhados. O líder estende as mãos e pronuncia as últimas palavras. O frasco se abre sozinho, como se o lacre tivesse sido cortado por algo invisível. Um aroma se espalha, denso e doce, que te faz lembrar mel misturado com ferrugem. E aí, um a um, os feiticeiros começam a se levantar, como se algo dentro deles tivesse mudado. O medo desaparece de seus rostos, o que vem em seu lugar é um tipo de serenidade que beira o divino. Você pensa em correr. Mas, ao dar um passo para trás, o piso estala. O som ecoa na câmara como um trovão. Várias cabeças se viram em sua direção. Por um segundo, você acha que está perdido. Mas, em vez de gritos ou perseguição, o líder sorri. Ele apenas diz, em voz calma: não há nada a temer. Você chegou na hora certa. Você sente um arrepio percorrer o corpo inteiro. Ele faz um gesto com a mão, e a luz das velas muda de cor novamente, agora um dourado quente, semelhante ao das iluminuras antigas. A atmosfera pesada se dissolve. O que antes parecia profano agora parece sagrado. E você se pergunta se, de algum modo, tudo aquilo sempre foi assim, e a igreja é que havia te ensinado a ver o contrário. Então, o líder se aproxima. Ele não carrega livros, nem cruzes, nem relíquias. Apenas o frasco vazio, que agora brilha de leve sob a luz. Ele o entrega a você, e quando o vidro toca sua pele, há uma sensação estranha, um calor que não queima, um peso que não pesa. Este é o símbolo da verdade, diz ele. Aquela que os homens tentam esconder, mas que sempre encontra uma forma de ser ouvida. Você segura o frasco e sente que há algo dentro dele, invisível, pulsando como um coração distante. Quando ergue os olhos novamente, a capela está vazia. As velas ainda ardem, mas os feiticeiros desapareceram, como se nunca tivessem estado ali. O único som é o de uma gota de cera caindo no chão, e o farfalhar das cortinas rasgadas ao vento. Você sai, ainda com o frasco nas mãos, e o luar toca o vidro, e nele, por um instante, você vê o reflexo de um rosto que não é o seu. Você caminha de volta pela estrada, o frasco firmemente preso nas mãos, como se ele pudesse escapar. A noite parece mais densa agora, o ar está parado, o céu sem estrelas, e o som distante de sinos vem do vilarejo, tocando fora de hora. Você já ouviu esses sinos antes, mas nunca durante a madrugada. Eles não chamam para a missa. Chamam para algo mais antigo, algo que a igreja não registraria em seus livros. A cada passo, o peso do frasco parece aumentar, e você começa a sentir o pulso dele se sincronizar com o seu. Um calor discreto vibra sob o vidro, como se um coração minúsculo batesse lá dentro. E, sem perceber, você começa a murmurar as mesmas palavras que o feiticeiro havia dito, sílabas que saem naturalmente, embora você não as compreenda. Quando chega ao vilarejo, algo está errado. As casas estão abertas, mas não há ninguém. As portas balançam com o vento, e o cheiro de cera derretida paira no ar. No centro da praça, o grande crucifixo de madeira da igreja está coberto por lençóis brancos. É como se alguém tivesse tentado apagar todos os símbolos sagrados da noite para o dia. Você se aproxima devagar. No chão, há marcas circulares, como se tivessem arrastado algo pesado em volta da cruz. Cera, sangue seco e flores. Flores frescas, apesar de não ser época delas. É uma cena de contraste, vida e morte lado a lado, devoção e profanação misturadas com a naturalidade de quem sempre soube que as duas coisas andam juntas. E então, um som, passos. Você se vira e vê uma mulher, vestida com o mesmo tipo de manto que os feiticeiros usavam. Ela não parece surpresa ao ver você, na verdade, parece que já esperava. Seus olhos são claros, quase translúcidos, e sua voz sai calma, quase maternal. Eles sabiam que você viria. Você tenta falar, mas nada sai. Ela se aproxima lentamente, estendendo a mão em direção ao frasco. Isso que você carrega é o que resta do sopro. O mesmo que Adão teria sentido quando Deus o moldou. O mesmo que a igreja tentou engarrafar sob o nome de pecado. Você hesita. Parte de você quer entregar, parte de você quer fugir. Mas há algo na voz dela que prende seus pés ao chão, uma serenidade que não é humana, nem divina. Apenas inevitável. Ela se senta no degrau da igreja e gesticula para que você faça o mesmo. Você obedece. Há algo reconfortante no tom dela,
como uma confissão em um idioma esquecido. No início, ela continua. A fé era pura. Homens e mulheres viam o mundo como uma grande tapeçaria tecida por forças invisíveis. Depois veio o medo. E com o medo, vieram os livros, as regras, as fogueiras. Mas nós encontramos outra forma de conversar com o que está acima e abaixo. Você observa o frasco entre as mãos, o reflexo dourado da lua dançando em seu interior. Você quer dizer, magia? Você pergunta, com a voz baixa. Ela sorri de leve. Chame do que quiser. A igreja chama de feitiçaria. Nós chamamos de lembrança. É o que resta do tempo em que o homem ainda escutava o vento como uma voz. Por um momento, o silêncio volta. O vento passa por entre as ruas, e você sente o cheiro de incenso queimado, mesmo que não haja fogo algum. Eles te enganaram, ela diz, por fim. Não porque eram maus, mas porque queriam sobreviver. Fingir fé era a única maneira de escapar das chamas. E enquanto o mundo rezava, eles estudavam. Enquanto os inquisidores escreviam sermões, os feiticeiros copiavam estrelas. Você imagina essas pessoas escondidas em mosteiros, misturando ervas e recitando encantos sob o som de salmos. É quase poético, de certo modo. Um jogo de sombras e luz, onde ninguém é totalmente culpado nem totalmente inocente. A mulher se levanta. Essa noite, você precisa escolher: entregar o frasco à igreja, ou devolvê-lo à terra, onde ele pertence. Você sente o peso da escolha pairar sobre si. Devolver significaria quebrar o ciclo, libertar o que quer que esteja ali dentro. Entregar seria mantê-lo aprisionado sob o selo da fé. Você olha para o frasco e vê o seu próprio reflexo, mas por um segundo, não parece ser você. Os olhos são os mesmos, mas o rosto é mais velho, mais sábio, mais cansado. E então, o vidro pulsa. A mulher dá um passo para trás, como se já soubesse o que viria a seguir. O frasco começa a vibrar, e pequenas rachaduras se formam na cera do lacre. A luz dentro dele, aquela que antes era dourada, agora brilha com uma intensidade quase branca, ofuscante. Você tenta soltá-lo, mas ele gruda na sua mão, quente, pulsante, vivo. E quando finalmente a cera se rompe, o que sai não é fumaça, nem líquido. É algo invisível, mas pesado, como o som de um suspiro que ecoa pelo tempo. As árvores se curvam, os sinos tocam novamente, e a mulher sorri. Está feito. Você não entende o que acabou de libertar, mas sabe, em algum nível, que o mundo nunca mais será o mesmo. O silêncio que segue é denso, quase material. Você ainda sente o calor do frasco desaparecido na palma da mão, uma marca invisível, mas latejante, como se o objeto tivesse deixado parte de si dentro de você. A mulher, imóvel diante da igreja, observa o horizonte com um olhar sereno, e por um momento, parece que o tempo parou. A lua surge por trás das nuvens, iluminando as pedras da praça. O brilho suave revela figuras nas janelas, sombras humanas observando de longe. Homens e mulheres, todos de mantos escuros, como se tivessem saído de um quadro antigo. Eles não se movem, apenas observam, e, um a um, começam a acender pequenas velas, formando um círculo de luz em volta da cruz coberta. Você percebe, então, que o ritual não terminou. O que aconteceu com o frasco era apenas o começo. A mulher se aproxima e coloca uma mão leve sobre o seu ombro. Agora você entende por que nunca poderíamos destruir o que criamos. Ela fala baixo, como quem confessa algo perigoso. A igreja tentou nos silenciar, mas as palavras antigas ainda respiram. E você, sem querer, acabou de devolvê-las ao ar. Você tenta perguntar o que isso significa, mas o som da sua voz desaparece no ar, engolido pelo canto suave que começa a vir dos fiéis. Uma melodia sem idioma, feita apenas de vogais longas e notas suspensas. O som ecoa entre as paredes de pedra, vibrando nos ossos. É então que você se lembra de algo que leu uma vez, uma passagem perdida em um livro de heresias. Quando os mortos se recordam, os vivos sonham acordados. Talvez fosse isso. Talvez todo feitiço, toda fé, fosse apenas uma forma de manter os sonhos do mundo em equilíbrio. No meio do círculo, a mulher estende as mãos para o céu. As velas piscam em uníssono, e uma rajada de vento atravessa a praça, levantando as mantas brancas da cruz. Por um instante, a madeira parece viva, pulsante, coberta de uma luz dourada que lembra o sol refletido em água. Você observa tudo, paralisado.
É belo e assustador ao mesmo tempo. O cântico se intensifica. As pessoas ao redor se ajoelham, e a mulher olha para você. Você precisa dizer as palavras. Sem isso, o ciclo não fecha. Mas quais palavras? Você não as conhece. Mesmo assim, quando abre a boca, as sílabas saem naturalmente, como se estivessem guardadas dentro de você o tempo todo. Elas têm um gosto estranho, algo entre sal e mel, entre lágrima e riso. Quando termina, o vento para. As velas apagam. E por um breve instante, você sente o chão tremer. As pessoas ao redor levantam lentamente, os rostos tranquilos, como se tivessem acordado de um sonho coletivo. Um deles, um homem idoso, com o rosto marcado por rugas profundas, se aproxima e toca seu ombro. Foi o bastante, ele diz. Você devolveu o sopro ao que estava sem ar. Você quer entender o que aconteceu, mas ele apenas sorri e começa a se afastar, desaparecendo nas vielas. Aos poucos, os outros também somem, deixando apenas o som distante do vento e o aroma de cera queimada. A mulher permanece. Agora você precisa partir, ela diz, apontando para o leste. O que foi libertado vai procurar equilíbrio. Nem tudo que respira é humano. Você não faz perguntas. Apenas começa a andar, seguindo a direção indicada. A estrada é longa e coberta de névoa. O primeiro raio de sol desponta no horizonte, e você percebe algo curioso. Onde antes havia ruínas e campos secos, agora pequenos brotos de flores. Azuladas, frágeis, mas vivas. A mulher havia dito que a fé e a magia eram a mesma coisa, e talvez estivesse certa. Talvez tudo o que o homem chama de milagre seja apenas o eco do que ele esqueceu. Você para no topo de uma colina e olha para trás. A vila está distante, envolta em uma luz suave. Nenhum som, nenhum sinal de vida. Apenas o vento que carrega um leve perfume, o mesmo do frasco. E então, no limite do som, uma gargalhada suave ecoa. Não é zombaria. É alívio. Você sorri, quase sem perceber. Por um instante, entende o que os feiticeiros realmente queriam: não enganar a igreja, mas enganar a morte, disfarçá-la de fé, vesti-la com cantos e incensos, torná-la suportável. Afinal, talvez enganar a morte seja o único truque que a humanidade sempre soube fazer. Você segue pela estrada enquanto o sol sobe devagar, tingindo o mundo de um dourado envelhecido, como se alguém tivesse espalhado ouro em pó sobre a névoa. O chão ainda está úmido da madrugada, e cada passo ecoa como uma batida lenta, um lembrete de que você ainda está aqui, respirando, caminhando, tentando entender o que acabou de acontecer. O caminho leva a uma velha hospedaria abandonada, de madeira escurecida pelo tempo. Há uma placa caída, balançando num prego torto. As letras quase apagadas dizem algo como Hospedaria dos Três Santos, embora nenhuma santidade pareça ter restado ali. A porta rende quando você empurra, e o cheiro de ervas secas e fumaça antiga invade o ar. Dentro, o lugar parece suspenso no tempo. Copos empoeirados, mesas ainda postas, e um crucifixo de madeira pendurado torto, coberto de teias de aranha. Mas há algo estranho, o ar ali é quente, como se alguém tivesse acendido o fogo há pouco. E sobre o balcão, repousa um livro. Aberto. Você se aproxima com cautela. As páginas são de um pergaminho amarelado, escritas em uma caligrafia firme e elegante. São nomes. Centenas deles. E no canto superior da página, há uma frase em latim: Illusionis Dei. As ilusões de Deus. Você passa o dedo pelas linhas e percebe que os nomes estão divididos em duas colunas. À esquerda, clérigos e inquisidores. À direita, nomes sem sobrenomes, os chamados feiticeiros. E entre eles, as setas ligando uns aos outros, formando padrões, como se contassem uma história secreta. A curiosidade te puxa mais fundo. Você folheia o livro e descobre desenhos, selos, mapas, diagramas com símbolos entrelaçados. Alguns mostram igrejas vistas de cima, com passagens subterrâneas que levam a cavernas ocultas. Outros mostram estrelas, constelações e linhas de energia conectando templos distantes. E no final, uma anotação em tinta vermelha. A igreja pensou que queimava corpos, mas só iluminava o caminho de volta. Você se senta, tentando processar o que leu. Talvez esses feiticeiros não fossem apenas rebeldes ou místicos, mas engenheiros da fé, pessoas que compreendiam o poder do símbolo e o usavam contra o próprio sistema que o criou. Você se lembra de uma história antiga,
mencionada em um manuscrito de 1327, a de monges copistas que escondiam mensagens heréticas entre linhas de salmos. Eles acreditavam que a verdade não precisava ser gritada, bastava ser semeada. Talvez esse livro fosse um relicário dessas sementes. De repente, o som de passos interrompe seus pensamentos. Você se vira. Um homem está na porta. Veste um manto escuro, o rosto parcialmente oculto pela sombra. Não parece ameaçador, mas há algo nele que te deixa alerta, talvez o olhar, fixo, inabalável. Você encontrou o Liber Obscura, ele diz, calmamente. Poucos sabiam da existência dele. Você hesita. O que é esse livro? O homem caminha até o balcão, toca o livro com a ponta dos dedos e responde. É o que restou do verdadeiro concílio dos magos. Eles não queriam destruir a igreja. Queriam torná-la humana de novo. Mas os santos que não sangram não podiam permitir isso. Ele fecha o livro devagar e continua. Você pensa que está aqui por acaso, mas o perfume que trouxe o caminho até você. Cada geração tem alguém escolhido, não para liderar, mas para lembrar. Você tenta falar, mas o homem levanta uma das mãos. Não precisa temer. O que os antigos enganaram não foi Deus, nem o diabo. Foi o medo. Eles ensinaram que a fé sem medo é o maior dos feitiços. O homem sorri e pega o livro. Por um instante, você vê algo estranho. O símbolo dourado da capa começa a brilhar, como se reagisse ao toque. Então ele abre uma página e coloca o livro diante de você. Escreva seu nome. Por quê? Porque agora, você também se lembra. A pena está ao lado, mergulhada em tinta seca. Quando você a toca, o líquido escurece de novo, como se tivesse sido acordado. E sem entender por quê, você escreve. O som da pena arranhando o papel é quase hipnótico. Ao terminar, a tinta brilha por um segundo e depois se apaga. O homem fecha o livro e o leva consigo. O que acontece agora? Você pergunta. Agora, o ciclo continua. Ele diz. A igreja ainda existe, mas também nós. Só mudamos de roupa. Ele caminha até a porta, o manto ondulando como fumaça. Antes de sair, volta-se para você. Lembre-se, às vezes, o maior milagre é apenas um segredo bem guardado. Quando ele desaparece na luz da manhã, o silêncio volta. Mas o ar parece diferente, menos pesado, quase esperançoso. Você olha para a mesa e vê que o crucifixo torto caiu. No lugar onde estava, há uma marca de queimadura em forma de espiral. Talvez o fogo da fé e o fogo da magia sejam o mesmo. Só muda quem acende o pavio. Você sai da hospedaria com o som do vento empurrando as janelas e fazendo as telhas rangerem atrás de você. O livro ficou com o homem, mas a sensação de ter deixado algo para trás é quase física, como se uma parte de você tivesse sido escrita ali, nas páginas que agora pertencem a outra era. O sol sobe lentamente, dissolvendo o nevoeiro e revelando um vilarejo à distância. Você segue em direção a ele, sem saber se o que busca é refúgio ou resposta. O lugar parece pacífico demais para o peso da história que carrega. As casas são simples, de pedra clara e telhados baixos. Galinhas ciscam o chão, e o cheiro de pão fresco vem de uma padaria. Por um momento, tudo parece normal, quase banal. Mas você já aprendeu, o mal nunca usa o rosto do medo. Ele prefere a máscara da rotina. No centro do vilarejo há uma pequena igreja, e é para lá que seus passos te levam, talvez por hábito, talvez por ironia. O sino está rachado, mas ainda assim alguém o toca, o som ecoando em intervalos irregulares. À porta, um velho varre as escadas com uma vassoura de galhos secos. Ele te olha de relance, sem parar o movimento. Peregrino? Pergunta, sem emoção. Algo assim, você responde. Só procuro descanso. Ele dá um leve sorriso. Descanso é raro por aqui. Mas entre, se tiver coragem. A igreja é pequena, quase íntima. As paredes estão cobertas de afrescos gastos, representando santos com olhos imensos e dedos finos apontando para o céu. Mas um deles chama sua atenção. No canto, há uma pintura diferente, mais escura, quase oculta pela sombra. Mostra uma figura ajoelhada diante de um altar, e sobre ela, uma sombra alada, sem rosto, tocando-lhe a cabeça. Você se aproxima e percebe que a tinta usada na sombra parece mais recente do que o resto do afresco. É como se alguém a tivesse repintado há pouco tempo.
Estranho, não é? Diz o velho, agora atrás de você. Aquele afresco não existia até uns meses atrás. Um homem apareceu, disse que era restaurador. Trabalhou em silêncio, e quando terminou, partiu antes do amanhecer. Você o encara, mas ele parece sincero. E ninguém sabe quem ele era. Só deixou uma frase rabiscada na parede de trás. Ele aponta. Você caminha até lá, desviando de bancos cobertos de poeira, e lê as palavras gravadas à faca. A fé é o disfarce mais antigo da magia. A frase parece pulsar na pedra, como se tivesse sido escrita ontem. Você volta o olhar para o altar. As velas estão apagadas, mas uma delas, curiosamente, ainda exala fumaça. E sobre a mesa de pedra, há um símbolo riscado em cinza, o mesmo que você viu na capa do Liber Obscura. Um círculo cortado por uma linha vertical, rodeado por pequenas chamas. Sem pensar, você toca o símbolo. O chão vibra levemente sob seus pés. Não é terremoto, é algo mais suave, como o som de um órgão subterrâneo despertando. O velho se aproxima devagar. Você o sentiu, não é? Ele pergunta. O quê? O pulso. Ele passa por aqui. Sempre passou. A igreja construiu seus templos sobre veios de poder. Achavam que controlavam a fé, mas só encobriam o que não podiam explicar. Ele se inclina um pouco mais perto, a voz agora quase um sussurro. Muitos sacerdotes sabiam. A diferença é que alguns decidiram esconder, e outros decidiram usar. O ar parece ficar mais denso, quase vibrante. Você sente algo subindo pelos pés, um calor suave, e entende o que ele quer dizer. Há algo vivo ali, debaixo da pedra, correndo como um rio invisível. E esse restaurador, você pergunta, tentando manter a calma, ele era um deles? O velho sorri. Talvez. Ou talvez fosse só alguém que se lembrou. Você não sabe por quê, mas essa resposta te dá mais medo do que qualquer certeza. Quando sai da igreja, o céu já escureceu de novo. As nuvens pesam, prenunciando chuva. Você se senta num banco de madeira e observa o horizonte. As primeiras gotas começam a cair, frias, limpas, e o cheiro de terra molhada invade o ar. Um pensamento te atravessa. Talvez o verdadeiro poder dos feiticeiros nunca tenha sido desafiar a igreja, mas fazer o povo acreditar que o sagrado podia estar em qualquer um, até em você. No topo do sino, um corvo se agita, sacudindo as asas. Ele te observa por um instante antes de voar, desaparecendo na neblina. Você percebe, então, que tudo se fechou num círculo perfeito. O homem na hospedaria, o livro, o símbolo, o velho. Tudo apontava para o mesmo destino. O conhecimento não morre. Ele apenas muda de mãos. Você levanta o capuz, encara o horizonte e sorri de leve. Talvez, no fim das contas, enganar a igreja tenha sido só uma forma de ensinar o mundo a enxergar além das paredes dela. E talvez, só talvez, o que chamavam de bruxaria fosse apenas o primeiro idioma da alma humana, o único que a fé tentou traduzir, mas nunca conseguiu. A chuva engrossa, transformando o vilarejo em um mosaico de reflexos trêmulos. Você segue pela estrada de pedra, e cada passo produz um som que parece ecoar de outro tempo, como se as pedras ainda lembrassem o peso de quem veio antes. Atrás de você, o sino da igreja toca uma última vez. O som é torto, arranhado, mas há algo nele que te faz parar. É o mesmo som que ouviu na hospedaria, na noite em que tudo começou. E com esse toque, você entende, os ecos não pertencem ao passado. Eles se repetem, se recriam, e encontram novos portadores. Você olha para as suas mãos. As linhas parecem mais fundas, os dedos manchados de tinta que não estava ali antes. Uma marca escura, o símbolo do livro, começa a se formar no pulso, como se estivesse queimando por baixo da pele. A dor é leve, mas constante, como um lembrete. Você ri, baixo. Não de ironia, mas de compreensão. O velho estava certo. O poder não se extingue. Ele apenas muda de forma, como a fé muda de rosto. Um trovão corta o céu, e o vento traz consigo o cheiro de fumaça. Ao olhar para trás, você vê algo impossível. A igreja, envolta em chamas silenciosas, fogo sem calor, sem destruição. As chamas dançam, mas não consomem. E no topo da torre, por um instante, há uma silhueta. Um homem, de braços abertos, como se saudasse a tempestade. Você pisca, e ele desaparece.
A chuva apaga o brilho das chamas, e tudo volta a ser apenas noite e vento. Seguindo pela estrada, você encontra uma pedra, antiga, coberta de musgo. Gravado nela, um nome que já não se lê direito. Mas abaixo, as palavras ainda resistem. Que o saber nunca tema o esquecimento. Você passa a mão sobre as letras. Elas são frias, mas há vida ali. E pela primeira vez em muito tempo, você não sente medo. A estrada se abre diante de você, longa, molhada, iluminada apenas pelos relâmpagos. O caminho parece não ter fim, e talvez seja melhor assim. Porque agora, o mundo é outro, e você também. Atrás de você, o som do sino volta, distante, insistente. E com ele, uma voz, talvez do vento, talvez da sua própria mente, sussurra algo que te acompanha até o horizonte. Os livros dormem, mas os leitores, nunca. Você sorri. E continua andando. E assim termina mais uma história perdida entre fé e feitiço. Mas me diga, se o poder de criar e transformar é o que define o divino, então quem somos nós, afinal? Deixe sua teoria nos comentários, e se ainda estiver acordado, bom, talvez o livro ainda esteja aberto. Boa noite e bons sonhos.